Olá a todos vocês, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso componente de Geografia. Eu sou a professora Sandréia Cascais. Vamos dar uma olhada no objeto de conhecimento desta aula. Esta é a aula de número 38, que tem como objeto de conhecimento biodiversidade brasileira. No detalhamento, nós iremos verificar fontes de energia renovável. E aí nós temos a hídrica, eólica, solar, geotérmica, das ondas e marés e da biomassa. Então, vamos lá, seguindo para a nossa aula. Então, neste momento, você que está aí acompanhando, né, as nossas aulas aqui do Centro de Mídia, você está usando aí algum aparelho, né, de transmissão aí, as TVs, os monitores, né, para acompanhar esta aula. E alguma fonte de energia está sendo utilizada aí para fazer essa transmissão, certo? Então, nesta aula, nós vamos falar sobre as fontes de energia renováveis, certo? Mas, para início de conversa, nós vamos falar sobre a evolução do uso de energia. Então, por muito tempo, né, nos primórdios, a força muscular foi a principal fonte de energia. E aí nós tivemos a domesticação dos animais, que proporcionou ao homem a energia mecânica. A descoberta do fogo foi um marco importantíssimo, onde o homem podia cozinhar seus alimentos e se aquecer. Então, há alguns milênios, a energia hidráulica, que é a energia da água, né, e a energia eólica, que é a energia utiliza a energia dos ventos, elas foram utilizadas usando a tecnologia disponível. Com a Revolução Industrial foram introduzidas aí, né, a era dos combustíveis fósseis. E aí nós tivemos o uso do carvão mineral e a invenção da máquina a vapor. Depois temos o petróleo, o combustível de maior poder energético. Então, com os avanços tecnológicos, possibilitaram o uso da eletricidade, a invenção das máquinas elétricas. Então, né, nós tivemos aí toda essa evolução do uso da energia, né, aí acompanhando, né, onde a humanidade vem acompanhando essa evolução. Mas o que são as fontes de energia, né? Quais são as fontes de energia, né? Qual é a definição de fontes de energia? As fontes de energia, elas englobam todos os elementos, né, que são encontrados na natureza ou aqueles elementos que são criados pelo homem, que são utilizados para a produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, ela é utilizada, né, pelos seres humanos, por nós, para propiciar, né, várias atividades aí, para o deslocamento de veículos, para gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins, certo? Então, a gente pode observar aí, né, a definição de fontes de energias. Então, o nosso foco vai ser sobre as fontes de energia renováveis, né? O que são as fontes de energia renováveis? Elas são fontes que são consideradas inesgotáveis, né? Que estão ali em abundância na natureza. As suas quantidades, elas estão ali presentes na natureza, os recursos, eles vão estar ali se renovando constantemente ao serem usados. Então, nós temos como exemplo de fontes renováveis, né, de energia, nós temos a energia hídrica, que é a energia que utiliza a energia da água dos rios, a energia solar, que utiliza a energia do sol, a eólica, que utiliza a energia do vento, a biomassa, que utiliza a energia de matéria orgânica, a geotérmica, que utiliza a energia do interior da Terra, e também temos a energia oceânica, que vai, como fonte de energia oceânica, que vai utilizar a energia das marés e das ondas. Então, todas essas são fontes de energia renováveis, tá? Que são encontradas aí, né, à nossa disposição como recursos naturais importantes que são utilizados aí
como fonte de energias, né, inesgotáveis, que são chamadas de fontes de energias renováveis. E aí nós temos a fonte de energia, como fonte de energia renovável, nós temos a energia hidrelétrica. É uma forma de energia renovável também, né? Onde vai se utilizar a água, né? A água presente dos rios, onde essa água, ela vai ser a energia gerada pela água, né, dos rios, né, pelo fluxo da água dos rios. Essa energia potencial, ela vai ser transformada em energia elétrica. Então, ela é gerada pela movimentação da água em grandes estruturas, que são as barragens e as usinas hidrelétricas, né, que são construídas para produzir a energia elétrica. E vários processos, né, fazem parte aí, né, da produção. Várias etapas aí fazem parte do processo de produção de energia elétrica. Então, as usinas hidrelétricas, elas vão captar a energia da água em movimento, né? Geralmente em rios que são represados por barragem, vai ser feita essa captação da água, né? Essa água que foi represada, ela vai ficar armazenada em reservatórios e ela vai começar a ser liberada em um fluxo controlado, né? Aos poucos ali ela vai começar a ser liberada, até ela chegar às turbinas, né? E essas turbinas, elas estão acopladas aos geradores elétricos, elas vão acionar esses geradores elétricos, convertendo a energia mecânica em eletricidade, certo? Mas a gente vai dar uma olhada nesse VT para entender mais sobre o funcionamento de uma energia hidrelétrica. Curumim, você sabe de onde está vindo a energia que estamos consumindo para assistir à transmissão dessa aula? Quero entender melhor, professora. Então preste atenção aqui. Nas usinas hidrelétricas, uma barragem armazena água criando um reservatório, gerando um desnível de água. A gravidade desloca a água que passa pela turbina, fazendo-a girar. Por sua vez, aciona um gerador que transforma a energia da turbina em energia elétrica, que sai das usinas pelas linhas de energia. E por fim, a água utilizada passa por tubulações e volta para o rio. Muito bem. Embora a energia hidrelétrica ela seja uma fonte de energia, né, limpa e renovável, né, que é uma fonte de energia assim considerada não poluente, um dos principais impactos ambientais na construção das usinas hidrelétricas é o alagamento de grandes áreas. Então, para fazer a construção dessas usinas hidrelétricas, acaba-se utilizando grandes áreas que vão ser alagadas para fazer a formação desses reservatórios de água. E isso vai trazer consequências bastante negativas para o meio ambiente, provocando a perda de habitats naturais, a destruição da vegetação, que vai ficar ali comprometida, né, submersa ali nesses reservatórios, o deslocamento de populações humanas e de animais, né, a alteração do regime hídrico dos rios, né, isso vai influenciar, né, no seu regime de cheias e de vazante, o assoreamento do leito fluvial, a emissão de gases de efeito estufa pela decomposição da matéria orgânica submersa e a extinção ou redução de espécies aquáticas. Então, tudo isso, né, são impactos, né, ambientais aí e também sociais que vai também acarretar aí com a construção de uma usina hidrelétrica. A energia hidrelétrica, ela é geralmente vista como uma opção econômica para a geração de eletricidade. Ela tem as suas vantagens, né? Especialmente em áreas com recursos hídricos abundantes, como na nossa Amazônia. Uma vez que uma usina hidrelétrica é construída, né, ela pode operar por décadas, né, por vários anos aí, com custos operacionais relativamente baixos. Então, dentro da comunidade científica, existem muitos debates, muitas discussões sobre a construção de usinas hidrelétricas, porque assim como ela tem as suas vantagens, ela também traz
impactos negativos para o meio ambiente. Então, a construção de usinas hidrelétricas, ela precisa ser tem que ser feito um planejamento aí, né, de uma forma bastante sustentável para que se construa uma usina hidrelétrica de forma que não se gere muitos impactos ao meio ambiente. Então, a energia hidrelétrica, ela desempenha um papel importante na matriz energética global. E aí a gente vai ter os maiores produtores, né, de energia hidrelétrica, que nós temos aí em destaque, né, a China, o Brasil, o Canadá, a Venezuela, a Rússia e os Estados Unidos. E aí, né, no mundo nós temos as maiores usinas hidrelétricas que a gente destaca aí, que a maior usina hidrelétrica que nós temos é a usina de Três Gargantas, né, que fica lá na China, utilizando as águas do rio Yangtze, né, para a produção da energia aí das hidrelétricas. Nós temos a hidrelétrica de Itaipu, aqui no Brasil, né, que utiliza as águas lá do rio Paraná. Ela é uma usina binacional, né, porque ela está ali na fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Nós temos a usina Xiluodo, lá na China também, a usina Guri, na Venezuela, e a usina hidrelétrica de Tucuruí, também aqui no Brasil, no estado do Pará. E aí eu mostro para vocês estas 4 imagens, né, estas 4 imagens referentes a 4 dessas usinas que nós mencionamos aí. Outro tipo de energia que nós temos também é a energia eólica. É aquela fonte de energia renovável, né, que é gerada, né, pelo movimento do vento. Então, a energia eólica, ela funciona através de turbinas eólicas que são colocadas em locais estratégicos. Quais são esses locais? Como pode ser, por exemplo, numa planície aberta ou no largo de uma costa, né? Onde o vento ele seja constante, né? Precisa ter aí bastante vento ali nessas áreas. Ele tem que ser forte o suficiente para girar as pás das turbinas. Então, quando o vento sopra, ele faz as pás das turbinas girarem, acionando um gerador que vai converter o movimento rotacional em energia elétrica. Então, essa eletricidade ela pode ser usada imediatamente ou armazenada em baterias para uso posterior. Mas aí a gente vai dar uma olhada nesse VT para que a gente possa compreender melhor o funcionamento de um parque eólico. Então, nos parques eólicos, nós temos aí, né, vários aerogeradores, como este que vocês estão vendo. Então, estes aerogeradores, eles são constituídos por uma torre, a nacelle e o rotor. Então, a força do vento, né, a força do vento gerado aí, captado aí, ele vai movimentar, né, o rotor, né, que vai movimentar também o eixo principal, passando pelo multiplicador, que é um outro equipamento aí que faz parte dessa estrutura, né, até chegar ao gerador, que vai converter em energia elétrica, tá? Essa energia, né, elétrica lá do aerogerador vai ser levada, né, através de condutos da torre, vai ser levada até a subestação, consequentemente as áreas de a transmissão e a distribuição até chegar aos centros consumidores, principalmente das áreas urbanas, certo? Então, esse é o funcionamento de um parque eólico aí, utilizando os aerogeradores. A energia eólica, ela também, né, causa impactos ambientais. Ela tem as suas vantagens, mas também tem os seus impactos ambientais. Então, ela é uma fonte limpa e sustentável de energia, porque ela não emite poluentes, né, atmosféricos quando ela está fazendo a sua operação, e ela contribui para a redução de emissões de gases do efeito estufa, diferente do uso dos combustíveis fósseis, né, que vai aí utilizar muito esses gases poluentes.
O custo da energia ele tem diminuído nas últimas décadas, tornando-a cada vez mais competitiva em comparação a outras fontes tradicionais de energia. No entanto, né, as medidas de mitigação, como o planejamento cuidadoso, da localização dos parques e a implementação de sistemas de detecção e desligamento, eles podem reduzir esses impactos. E aí nós temos China, Estados Unidos, Brasil, Alemanha e a Índia que lideram a produção de energia eólica. O Brasil é o 6º no ranking mundial na produção de energia eólica. E também nós temos a energia solar, que é a fonte que vai utilizar a energia do sol, né? Então, a energia do sol é capturada e convertida em eletricidade através de painéis solares, os painéis solares fotovoltaicos, né? As células solares, elas absorvem a luz do sol e convertem em eletricidade através de um processo chamado fotossíntese. Então, esses painéis solares, eles podem ser instalados em telhados de casas, como vocês já podem ter visto em algum lugar, né? Em edifícios comerciais e até mesmo em grandes usinas solares no solo. Quando os raios solares eles atingem os painéis solares, eles geram eletricidade para alimentar os aparelhos elétricos e iluminar as casas e os edifícios. A gente vai dar uma olhada nesse VT para entender mais sobre o funcionamento da energia solar. Como funciona a energia solar? A energia solar é proveniente da luz do Sol e obtida através de placas solares que têm como função captar a energia luminosa e transformá-la em energia térmica ou elétrica. Além disso, esse tipo de energia pode ser obtido nas usinas solares compostas por inúmeros painéis que captam a energia do Sol. Muito bem, então aí nós temos, né, o funcionamento, né, de uma usina de energia solar. A energia solar, ela também tem as suas vantagens, né, uma fonte de energia renovável, e ela também tem os impactos ambientais. Então, o custo inicial, né, dos painéis solares e a necessidade de armazenar a energia para uso durante a noite ou em dias nublados é um grande desafio aí, né, dentro da energia solar. No entanto, né, vem aumentando, né, os avanços tecnológicos, os investimentos em energia solar, né, vem desempenhando um papel cada vez mais importante no fornecimento da eletricidade no futuro. Então, uma das grandes vantagens é que ela é uma fonte de energia limpa, considerada limpa e renovável, o que significa que não produz poluição e não se esgota. Além disso, a energia solar ela é abundante na natureza, né? E ela está disponível aí em todo o mundo. Então aí a gente vai ter a China, os Estados Unidos, a Alemanha, né? Que estão entre os líderes mundiais em capacidade instalada de energia solar fotovoltaica. E também agora nós vamos mostrar para vocês a energia das marés, maré motriz. Tá? Então aí nós vamos ter uma forma de energia renovável, né? A energia das marés ou maré motriz, né? Que aproveita lá o movimento das marés, o movimento de subida e descida das marés para o quê? Gerar energia elétrica. Então ela funciona de uma forma relativamente semelhante a uma barragem comum para reter, no caso, a água do mar. Além das barragens, são construídas eclusas e diques, né, que permitem a entrada e a saída da água durante as cheias e as baixas das marés, propiciando, né, a movimentação das turbinas. Então, é um movimento constante ali ocorrendo, né, para a produção de energia, né, utilizando a energia da força das marés. Então, esse tipo de energia, ele também, né, tem as suas vantagens e tem os impactos ambientais, né, decorrentes da energia das marés.
tá? Ela é uma fonte de energia renovável, isso é uma vantagem, né? É previsível, é constante, porque as marés elas estão ali sempre ocorrendo, e isso permite um planejamento eficiente da geração de energia. Então, a geração de energia das marés não envolve a queima de combustíveis fósseis, por isso ela é considerada limpa, né? As instalações de energia das marés, ela tem uma vida útil relativamente bem longa, né? Dá para assim durar bastante tempo. E elas requerem manutenção regular, sem custos com combustíveis. Em questão de impacto ambiental, ela pode ocasionar aí, né, a construção de uma usina utilizando a energia das marés, ela pode causar impactos na vida marinha, né, incluindo a interrupção das rotas da migração de peixes, mudança na salinidade da água e danos a habitats costeiros. Então, a construção de infraestrutura para a energia das marés, ela pode ser cara e ela requer tecnologia especializada, o que pode limitar sua viabilidade econômica. Então, a construção das barragens e turbinas, ela pode alterar a paisagem costeira e também afetar a navegação marítima e recreativa, né? Gerando aí, assim, vários impactos ambientais, né? Em relação à energia maremotriz. Então, nós temos o Reino Unido, a França, o Canadá e a Coreia do Sul, são os países aí liderando a produção de energia das marés, né? Na vanguarda da pesquisa e no desenvolvimento em energia dessa fonte. E nós temos também a energia geotérmica, que é uma outra fonte de energia, né? Que é uma fonte de energia renovável também, que aproveita o calor do interior da Terra para gerar eletricidade e aquecimento. Então, utiliza-se tecnologias, né, para fazer essa captação do vapor de água, né, como sistema de bombas de calor, usinas de vapor ou sistemas de troca direta. A energia geotérmica, ela pode ser capturada e convertida em eletricidade ou em calor, que vai ser útil para o aquecimento lá dos edifícios, de estufas, de piscinas e outras aplicações. Então, a gente vai dar uma olhada nesta imagem, né, onde a gente pode verificar aí, né, o funcionamento, né, de uma usina de energia geotérmica. Então, a gente pode observar aqui, né, essa captação do vapor de água, né, coletado do reservatório geotérmico por meio de um poço subterrâneo. E aí vai ser o separador ciclônico, ele vai receber a mistura, onde as moléculas de vapor de água elas vão se dissociar do vapor. E aí segue todo esse processo até chegar às áreas de distribuição da energia. Então, vocês podem observar todas essas etapas aí do funcionamento. O interessante é que esse vapor de água, né, que digamos assim, que sobrou, ele vai retornar para o interior da Terra novamente, por isso ela é uma fonte de energia renovável que pode ser utilizada novamente por meio de um novo processo. A energia geotérmica, ela tem os seus impactos e vantagens também, né? Uma das grandes vantagens é a sua disponibilidade contínua, né, e previsível, né, porque o calor do interior da Terra ele está ali, né, presente, independente das condições climáticas, né, externas, né. É uma fonte de energia limpa, com baixas emissões de carbono, quando comparada a fontes de energia baseada na energia que utiliza os combustíveis fósseis, que são muito mais poluentes, né, que geram aí muito mais poluição. Então, ela é uma fonte de energia limpa, com baixas emissões de carbono, né? Como já foi dito, e ela só é viável em áreas com atividade geotérmica significativa, né? Como regiões vulcânicas, ou com falhas tectônicas ativas. Então, nos lugares onde tem atividade vulcânica, onde tem essas falhas tectônicas, é propício aí o desenvolvimento a instalação, né, de uma usina
usina geotérmica. O Brasil aí ele ainda não tem usinas geotérmicas, mas existem vários estudos aí para a implantação de usinas geotérmicas no nosso país. Isso vai limitar a aplicação em muitas partes do mundo, né? Porque a instalação dessas usinas ela é mais favorável nessas regiões vulcânicas ou com falhas tectônicas ativas. Os custos de perfuração e instalação de sistemas geotérmicos, eles podem, né, ser muito elevados, especialmente em comparação com outras formas de energia renovável, como a solar e a eólica, né? É feito um gasto muito elevado aí para a implantação de uma usina geotérmica. Os 3 países que possuem a maior produção de energia geotérmica, nós temos os Estados Unidos, Filipinas e a Indonésia. E aí nós vamos falar também sobre a energia dos biocombustíveis, né? Que é uma fonte de energia alternativa lá, né? Alternativa, que ela pode substituir, né, os combustíveis fósseis de forma parcial ou total, né? Então, a energia dos biocombustíveis ela vai utilizar aí a biomassa, né, de origem vegetal e animal, né, para a produção desses biocombustíveis, né? Então, o que são os biocombustíveis? São todos os combustíveis, né, produzidos aí a partir da biomassa vegetal e animal. Então, ela é de origem renovável, não polui a atmosfera, porque eles possuem baixos índices de emissão de resíduos. E os biocombustíveis, eles competem, né, com os combustíveis fósseis, que são mais poluentes e geram CO2 na atmosfera e contribuem muito mais para a poluição do ar, esses combustíveis fósseis. As fontes dos biocombustíveis, ela tem origem vegetal, né, ou produtos agrícolas. E alguns exemplos de matéria-prima, né, que pode ser utilizados aí para a produção dos biocombustíveis, nós temos a cana-de-açúcar, a mamona, o milho, né? Nós temos a soja, o girassol, entre outros. Então, vamos dar uma olhada nessa imagem, né, que mostra aí, por exemplo, os girassóis aí, que é utilizado aí como um recurso natural para a produção de biocombustíveis, né? Então, as sementes do girassol, elas são prensadas até se extrair o óleo, né? Que vai ser utilizado aí como um biocombustível. Então, nós temos aí os girassóis aí em destaque, né? Como biocombustível. E os tipos mais comuns de biocombustíveis que nós temos é o biodiesel, o etanol e o biogás. O biodiesel é um combustível biodegradável, ele é obtido a partir de óleos vegetais, como o óleo presente nos amendoins, e ele pode ser extraído também de gordura animal. Nesse caso, o biodiesel ele serve como substituto do óleo diesel, né? Um combustível fóssil. Então, nós temos também um outro tipo de biocombustível, nós temos o etanol, que é produzido por biomassa, onde a matéria-prima é a cana-de-açúcar, o milho ou a celulose. E também nós temos um outro tipo, né, de biocombustível, que é o biogás. Ele surge, né, da decomposição da matéria orgânica, certo? Então, ele é constituído basicamente de carbono e metano, além de outros elementos aí. Então, nós temos esses tipos de biocombustíveis, tá? Que utilizam aí a biomassa para a produção dessa fonte de energia, né? Para a produção da energia dos biocombustíveis, perdão. Então, os biocombustíveis, eles trazem aí muitas vantagens e também trazem impactos, né? Os biocombustíveis, eles são derivados de fontes biológicas renováveis, o que os torna uma alternativa sustentável, né? Porque eles podem aí substituir os combustíveis fósseis, né? E os combustíveis fósseis, eles são finitos e não renováveis, né? Diferentemente, né, dos biocombustíveis, né, que vai utilizar aí matéria orgânica que está em mais abundância na natureza. Em geral, os biocombustíveis, eles produzem menos emissões de gases de efeito estufa
em comparação com os combustíveis fósseis. Uma vez que o carbono liberado durante a combustão, né, utilizando os combustíveis fósseis, ele é parcialmente compensado pelo carbono absorvido pelas plantas durante o seu crescimento. Então, o cultivo de plantas para a produção de biocombustíveis pode competir com a produção de alimentos. Isso aí, né, chega a ser uma desvantagem, né, dos biocombustíveis, porque pode levar ao aumento dos preços dos alimentos, a pressão sobre a segurança alimentar, especialmente em países em desenvolvimento. Então, a produção em larga escala de biocombustíveis, ela pode existir em grandes áreas de terra, água e fertilizantes, o que pode levar à conversão de ecossistemas naturais, desmatamento e esgotamento dos recursos hídricos. Então, o Brasil é um dos principais produtores e consumidores de biocombustíveis do mundo. Então, nós temos Estados Unidos, Argentina, União Europeia, Indonésia e Tailândia aí, né, como maiores produtores, né, que investem em tecnologia na produção de biocombustíveis. Então, essa foi a nossa aula. Até uma próxima.